Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre as empresas do setor elétrico. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar e coloquem aqui nos comentários quais as ações que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá? Nós recebemos uma série de perguntas, especialmente aqui para o pessoal que quer entender o que aconteceu com os resultados de Copel, de CEMIG e também com a Transmissão Paulista, que pagou menos dividendos em relação aos últimos trimestres, né? A gente vai falar um pouco mais de questões burocráticas, legais, espero que não seja complicado para vocês entenderem, eu acredito que não. E eu pedi para o pessoal da análise trazer essas informações aqui para eu repassar para vocês. E a gente sabe como essas coisas funcionam no Brasil, né? Até o passado é incerto, pode ser mudado, tá? E as empresas do setor elétrico, a própria natureza delas já são um pouco complicadinhas aí da gente avaliar os resultados, né? Então, o que nós tivemos, né, pessoal? No caso da Copel e da CEMIG, uma baixa forte nos resultados, apesar de operacionalmente as empresas terem melhorado. Aqui nós temos a CEMIG, né, que a receita subiu 11,7 de 7,3 bi para 8,2 do segundo trimestre do ano passado para o segundo tri desse ano. Em compensação, o lucro despencou, né, 97%, foi de 1 bi 950 quase, né, no segundo tri do ano passado, passou para 50 milhões. E no caso da Copel, foi um lucro de 1 bi no segundo tri do ano passado, virou um prejuízo agora de 522. E no caso aqui da Transmissão Paulista, né, a empresa teve uma queda na receita também, de 1 bi 600 para 1 bi 400, e o resultado líquido aqui foi bem menor, 67% abaixo, né, e saiu de 556 milhões no primeiro semestre do ano passado para 156 no primeiro semestre desse ano. E claro, com isso aqui a empresa vai pagar bem menos dividendos, tá? São cenários um pouquinho diferentes, né? Esse até da Transmissão Paulista que já era um pouco esperado. Eu lembro que nós gostamos dessas empresas do setor elétrico, especialmente pensando em dividendos, né? Hoje nós não temos recomendações nessas empresas, né? Boa parte também em função disso que está acontecendo agora, especialmente aí com a Transmissão Paulista, que eu já vou explicar. E no caso de Copel e CEMIG, eu já expliquei algumas vezes que a gente aproveitou, ganhou muito dinheiro com as duas ações, ali meados de 2017 até 2020, 2021, mas que depois passaram a ter opções mais interessantes com menos risco, né? Como outras empresas do segmento privado, tá? Então a gente tem, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso relatório de performance, tem a carteira focada em dividendos, nós temos as estratégias de médio e curto prazos, né, como swing trade, opções, long short, né, o swing trade é de 2 a 10 dias, o rastreador, por exemplo, de 3 a 6 meses, tem as carteiras de longo prazo, de fundos diversificadas, fundos imobiliários, e as carteiras de longo prazo, aqui como é o caso da carteira de dividendos, né, que boa parte da carteira é composta aí por esses ativos, né? A nossa carteira está performando bem acima de Bovespa, bem acima de DIV, justamente porque a gente faz um bom trabalho de longo prazo aí na seleção dos ativos. Claro que tem volatilidade, nem sempre a gente vai ganhar dinheiro, faz parte, mas as nossas carteiras e estratégias de médio e curto prazo, vocês podem dar uma olhadinha ali, todas vêm performando muito bem. Eu vou deixar para vocês esse cupom, o Aniver B3, em razão do aniversário da B3, que vocês podem aproveitar para contratar a nossa assinatura Full Trader com até 30% de desconto. O Full Trader tem aquelas estratégias de médio e curto prazo, mais a carteira dividendos, internacional, micro e small caps e a carteira top crescimento, e as informações todas aqui na descrição. E vindo aqui no relatório, né, pessoal, só clicar em cima, link aqui na descrição, que explica a estratégia, tem o videozinho e todos os resultados ali bastante completos, tá? Então, o que acontece, né, pessoal? No caso aqui da Copel e da CEMIG, há algum tempo o STF tinha decidido que o ICMS que era cobrado, né, das distribuidoras não deveria compor a base de cálculo de PIS e COFINS. Isso aconteceu com outras empresas fora do setor elétrico também. Várias empresas, para não dizer praticamente todas, tiveram aqui esses créditos tributários e elas aproveitavam esses créditos aqui para
pagar menos impostos, né? Claro que nem todos esses valores ainda foram usados pelas empresas, tá? Algumas já estavam recebendo lá desde 2019, 2020, como o caso da Light, outras receberam aí esses créditos recentemente, tá? Claro que o que aconteceu, né, pessoal? A gente viu todo esse movimento do governo, do legislativo, dos deputados, do Senado, para encontrar uma forma aí de conter a inflação, que está muito pesada, né? E tanto nós tivemos a baixa de combustíveis e a baixa dos preços de energia também, né? Até que no último dia 28 de junho, o presidente Bolsonaro sancionou essa lei aqui para ajudar na redução das contas de luz, né? E claro que eles foram atrás lá de ver uma forma de onde sairia esse dinheiro, e eles entenderam que seria o correto, né, a devolução desses tributos que foram pagos a mais, né, esses créditos aí que as empresas tiveram direito, na verdade quem pagou foram os contribuintes, né, que as pessoas pudessem abater, né, dos futuros aumentos utilizando esses créditos, né? Então, na prática, foi determinado que a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia, compensasse com redução de tarifas todos esses créditos aqui que foram cobrados indevidamente das empresas, mas que efetivamente quem pagou foram os contribuintes, aí, as pessoas que utilizam esses serviços das empresas elétricas, né? Então, tem muita empresa que já tinha até utilizado isso aqui para essa questão de tributação, que teve que rever, né? E à medida que esses aumentos eles vão acontecendo, esses aumentos de tarifa, né, as empresas têm que utilizar todos esses créditos aqui que elas tinham utilizado para bater nesses aumentos aí de tarifas, tá? Então, não foi só a Copel e a CEMIG, né? Nós tivemos na Light, tá? Isso teve uma interferência aí de 1,4 bi na última linha, que é da parte do lucro mesmo, e por isso que a gente viu a CEMIG ali despencar o resultado e a Copel também. Já teve um efeito no segundo trimestre, então, na Light, já teve um efeito no segundo trimestre na CEMIG, já teve um efeito também na Copel. No caso da CEMIG, 1 bi 300, no caso da Copel, 1 bi 200, né? Sendo que no caso aqui da CEMIG, o total é em torno aí de 2 bilhões de reais, tá? Então foi justamente isso aqui que afetou os resultados das duas empresas, né? Afetou outras empresas também, como a Equatorial, como a Energisa, mas em valores menores, né? Existe a possibilidade das empresas reaverem esses valores, sim, mas a gente sabe como é que vai ter que entrar com processo, enfim, talvez vá para o STF, eles vão querer ter alguma forma de compensação, mas pelo que a gente viu é difícil acontecer, tá? Possivelmente isso aqui já está dado aí como perdido, né? Claro que pode, como eu falei, ter algum tipo de compensação, mas a gente acha muito difícil mesmo, tá? Que isso aconteça. Então foi isso aqui que afetou os resultados, especialmente de Copel e de CEMIG. O grosso aqui desses valores aí, eles já foram ajustados, né, nesse segundo trimestre. No caso aqui da Transmissão Paulista, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? O que acontece? Tem um negócio que é chamado RBSE, né, que é a renda básica do sistema existente. O que é isso aqui, pessoal? São compensações, né, que foram devidas às empresas de transmissão de energia pela renovação, né, antecipada de contratos lá em 2012, tá? Então, o que aconteceu? Essas indenizações, vamos dizer assim, elas são pagas pelos consumidores através de cobranças, né, embutidas nas tarifas de distribuição, tá? Basicamente é isso. Então, são compensações que as empresas estão recebendo. O que aconteceu recentemente? Aconteceu o que a gente chama de reperfilamento desse pagamento, que na prática é uma adequação dos prazos de recebimento. Nós não tivemos alteração nos valores, mas tivemos alteração nos prazos, né? Ao invés de eu receber 500 milhões em 2 vezes, eu vou receber em 3. Tá? Não tem uma perda tão grande, não tem uma perda, vamos dizer assim, existe essa compensação, mas basicamente houve essa readequação dos prazos de recebimento. Tá? Até aqui tudo bem, já era uma coisa esperada, a gente já vinha comentando, por exemplo, que valeria mais a pena, por exemplo, ter Taesa do que Transmissão Paulista, porque isso já era sabido, né? Essa questão aqui do RBSE para a Transmissão Paulista, né? Que a receita dela iria cair, então aqui também normal. E nós tivemos ainda no caso da Transmissão Paulista
o ano passado eles acabaram pagando mais dividendos, né, por receio da gente já ter algum tipo de tributação em cima dos dividendos, né? Então eles já acabaram pagando mais e por isso que a gente teve essa queda de dividendos grande do ano passado para cá, e dificilmente esse ano, o ano que vem, Transmissão Paulista vai pagar tanto dividendo. É o que a gente fala sempre, né, pessoal? Não tem problema, a pessoa gosta de Transmissão Paulista, ok, não é essa a questão, mas o investidor ele precisa saber o que está acontecendo na empresa, porque senão ele fica projetando aqueles dividendos lá como se a empresa fosse pagar ad eternum aquilo, o que no caso da Transmissão Paulista, né, se alguém já tivesse lido lá um pouquinho o relatório da empresa, já teria entendido que os dividendos iam diminuir bastante, né, que foi o que acabou acontecendo, tá? Então, é uma questão também que ela já é sabida, ela já está quase toda equalizada, mas nessa parte aqui relativa ao RBSE, a gente pode ter alguma piora sim, né, porque existe a possibilidade da revisão dos valores que as empresas ainda têm a receber, né? Aí, no caso, a Transmissão Paulista se prejudica, a Copel se prejudica também e a CEMIG também se prejudica, né, dessas empresas que também trabalham aí na parte de transmissão. No caso, aqui se prejudica mais a Eletrobras. A Eletrobras tem quase 70% dos valores aí para receber, né? Então se prejudicaria um pouco mais aí no curto prazo, né? E depois seria a Transmissão Paulista e em menor escala tanto a Copel quanto a CEMIG. Hoje os valores estão em torno aí de 39 bi que teria para receber no total. Nesse primeiro momento cairia de 39 para 37, então não é um impacto tão grande assim, mas a gente teria mais um impacto e, claro, sempre ficaria naquela questão de lá na frente talvez ter um outro tipo de revisão, tá? Mas aparentemente é um impacto pequeno. Claro que a gente teria que esperar para ver algum tipo de decisão aqui em relação a isso, o que possivelmente a gente vai ter ainda em 2022, tá certo, pessoal? Então foi isso que aconteceu, né? Vamos dizer assim, o grosso desse efeito negativo ele já passou, e é como a gente fala sempre, né, pessoal? Essas questões tributárias, essas questões de custos, isso aí, ok, né? Isso aí acontece, alguns anos vão ser melhores, piores, mas operacionalmente as empresas estão operando normalmente, estão dentro do adequado, tanto CEMIG quanto Copel, quanto a Transmissão Paulista também, até porque, né, como eu falei aqui no caso da Transmissão Paulista, aí já era esperado. A gente prefere outras empresas no setor, mas não tem nenhum tipo de restrição, nenhum problema maior em relação a essas três empresas aqui, tá certo? Isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam aqui de aproveitar a nossa promoção. E qualquer dúvida, né, pessoal, aqui nos comentários, né, aqui na descrição tem os nossos contatos, nos chamem no WhatsApp, mandem um e-mail para a gente que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, ótimos investimentos e uma ótima semana. Até mais!